Eu não marquei uma coletiva aqui para falar de saída de treinador. Acho que o que tinha que falar está no site do clube, seguindo uma linha que todos os grandes clubes fazem. O Joinville está procurando aos poucos se aprimorar. Acho que notícia negativa a gente tem que esquecer, passar por cima e seguir o barco. Primeiro vamos falar sobre perguntas que se relacionam à saída do treinador. Se vocês quiserem perguntar, vamos tratar o assunto por etapas. Depois eu falo do novo treinador e aí vocês perguntam o que vocês querem. Nereu, boa tarde. Ontem na coletiva final do jogo, o Arthur Neto disse que ele tinha contrato no Joinville e por isso ele não se sentia ameaçado no cargo. Com a demissão do Arthur Neto, a gente gostaria de saber qual era o tempo desse contrato e qual o valor da multa, qual o ônus financeiro que o Joinville teve com a demissão do Arthur. Todo profissional, inclusive você, Gabriel, você deve ter um contrato de trabalho com a tua emissora que você trabalha. Todo mundo tem um contrato de trabalho. E treinador não é diferente, até porque as coisas no Joinville, elas são feitas transparentes, documentadas. Passou o tempo que um treinador vinha para o Joinville e aceitava trabalhar sem contrato algum. Até porque os profissionais hoje são assessorados por advogados. Os contratos são elaborados, são revisados pelo clube e são condições e cláusulas definidas na hora que você contrata o profissional. O Arthur tem um contrato, sim, e que prevê lá alguma multa pela sua saída. Eu não vou te revelar valores, mas são valores que não vão quebrar o Joinville pela saída de um profissional, não. E o Joinville vai cumprir, como tem cumprido com todas as condições, com todos os profissionais que passaram, e isso é uma forma de falar para vocês que o Joinville hoje tem apenas uma reclamatória trabalhista. Apenas. É um clube que está em dia com todas as obrigações, então o Joinville vai continuar sendo uma equipe transparente, porque se você quer um Joinville grande, primeiro tem que mostrar transparência e credibilidade. E nós vamos cumprir, sim, com tudo que foi acordado com o Arthur. Presidente, boa tarde. O que mais pesou na saída do Arthur Neto? Resultados que não agradam a diretoria ou problemas que ele acumulou em função das decisões que ele teve que causaram todas algumas polêmicas aqui no Joinville? Ou os dois? Eu te diria que primeiro foram resultados. Se eu fosse olhar a questão de polêmica, Elton, eu já teria tirado ou o Lima ou o Arthur. O Lima só não foi liberado há 3 semanas atrás porque o Red Bull ofereceu uma quantia de R$300 mil para o atleta e não ofereceu nada para o Joinville. O Lima é um atleta que tem 3 anos de contrato com o Joinville. Foi um pedido de praticamente todos os torcedores do Joinville quando estava expirando seu contrato, e normalmente você faz aquilo que às vezes não é o teu desejo, mas o futebol é emoção, é razão. O Lima é um ídolo na cidade, existem pessoas contra a sua permanência, outras pessoas favoráveis. Ele é um patrimônio do clube e eu te diria que o que pesou mais foi a questão de resultados. 45% de percentual de aprovação para um campeonato catarinense é muito pouco, e se nós levarmos em consideração para quem nós perdemos, pesa um pouco mais. Excluindo a Chapecoense, que nós perdemos 2 vezes, os 4 grandes nós não perdemos para ninguém. Perdemos para 2 equipes pequenas, Camboriú e Juventus. Isso prova que o Joinville tem uma equipe que nós consideramos boa. O relacionamento dentro de uma equipe ele é fundamental. Eu fiz de tudo para administrar essa situação. Conversei com o Arthur por 2 ou 3 vezes, conversei com o Lima 2 ou 3 vezes. A questão de escalar, de relacionar, não cabe ao presidente. O presidente tem funções mais importantes dentro de uma instituição, e nós chegamos num limite. Ou se troca o comando, onde pesou o resultado, ou se afasta o jogador. Os resultados não ajudaram. E essa mudança eu posso garantir para vocês que não foi tomada de ontem para hoje, não. Quem me entrevistou durante a semana sabe que eu fui claro. Alguns de vocês me entrevistaram e eu disse que os resultados. E apenas ontem à noite, após o jogo, fiz uma reunião curtíssima com o vice-presidente, lá no camarote ainda. Comuniquei ao gerente de futebol. O Arthur, por volta de 20 horas, já estava sabendo que não pertencia mais ao quadro do Joinville.
E o Lima vai ser reintegrado agora com o novo treinador? É um outro caso que vocês vão analisar? O Lima, ele não está afastado. Ele apenas não vinha sendo escalado e relacionado com os jogos. Treinando normalmente, até porque ele recebe salários do clube, existe uma hierarquia do clube, essa hierarquia vai ser seguida, e se o novo comandante achar que por problemas de relacionamento quiser afastar o Lima, se ele tiver problema com o Lima, aí eu não tenho outra saída. Se o problema do Lima era o Arthur Neto, o problema está resolvido. Não é a primeira vez que o Lima tem problemas dentro do Joinville. O Lima é uma pessoa, é um profissional que às vezes toma algumas decisões pela sua cabeça e não avalia as consequências. Eu te diria o seguinte, não é só a questão do Lima. Eu recebi ontem do Paulo César Santos a avaliação de todo o grupo do Joinville. E nós temos alguns jogadores fora de forma. E aqui, dentro de vocês, não tem nenhum trouxa e nenhum cego, que não enxerga que o time no segundo tempo cai de produção e não é determinação do vestiário do time recuar. Vocês avaliaram ontem o primeiro tempo do time do Joinville e o segundo tempo. Então, o preparo físico está nítido, que existem jogadores com índices de percentuais de gordura muito elevados, podia chegar aqui e mostrar para vocês. Isso é um assunto que não deve ser levado a público, com problema de potência visível em alguns jogadores. Aqui não vou culpar ninguém, porque a mudança do preparador físico foi uma decisão minha e não do Arthur. Tanto é que eu estou mantendo o Paulo César Santos. Eu podia trazer a comissão técnica inteira e estou mantendo apenas o Paulo César, porque é uma decisão do presidente e não é uma decisão, em momento algum, o Arthur Neto chegou e pediu para trocar o preparador físico. A relação entre Reverson Pimentel e Arthur Neto não era boa, isso era visível para quem acompanhava o dia a dia do Joinville. Mas eu não vou mudar um preparador porque o treinador me pede. Daqui a pouco o treinador me pede para mudar o médico, me pede para mudar o supervisor, eu tenho que mudar tudo porque um treinador que tem uma passagem longa, duradoura ou não, quer que se mude. E outra coisa, aqui no Joinville nenhum jogador vai pedir que se contrate treinador A ou treinador B. E o comandante que eu estou trazendo é um comandante que vocês conhecem, que trabalha muito e que cobra muito. Então, se o problema era o Arthur Neto e Fabrício, esse problema está resolvido. E eu espero que a partir de hoje, as coisas dentro do Joinville mostrem para vocês, da imprensa e para o torcedor, efetivamente quem está certo e quem está errado. Ô Nereu, há 2 semanas você falou do Somália, reclamou dele publicamente da condição física que ele pediu aqui. Que ele pediu para sair no intervalo do jogo. Esses jogadores que estão fora de forma que você falou, cabe alguma medida, uma punição administrativa em relação a eles ou vai dar mais um tempo para que eles se encontrem em forma e jogar o jogo inteiro? Precisam trabalhar mais. Eu não posso punir se eu tiver que punir, eu já puni quem tinha que ser punido. Puni o preparador físico que perdeu o emprego. Eu acho que o Joinville vinha trabalhando pouco. Tanto que eu conversei com a comissão sobre algumas programações. Houve uma semana em que a programação foi prejudicada em função da antecipação de um jogo contra o Guarani da Palhoça. E nós vamos dar tempo, existe um tempo, o Paulo César vem corrigindo algumas coisas, não dá para corrigir tudo em uma semana de trabalho, o campeonato agora voltou a ser quarta e domingo, vem Copa do Brasil, e nós temos que ajustar essas situações no dia a dia. Hoje nós já alteramos a programação de tarde, ia ter um jogo treino com os juniores, vamos fazer um trabalho físico com bola para aprimorar esses atletas e entregar para o novo comandante dentro de uma melhor situação. Ô Nereu, esse novo comandante, o grupo vai ter alguma saída de algum atleta que foi contratado? Tem atleta que sequer estreou nesse catarinense? Não, eu não vou dispensar ninguém. Vou deixar o novo comandante chegar, avaliar. Nós temos jogadores que sequer foram relacionados, sequer tiveram uma oportunidade, jogadores que vieram de nível de Série B, e vou ser sincero com vocês, eles não entraram por problemas disciplinares. Acho que o Joinville tem um projeto e a gente tem que seguir uma linha de atuação. Eu até fiz ver aos jogadores, numa palestra que dei a eles a semana passada, de que Joinville é uma cidade que se trabalha muito. Aqui não se faz turismo, aqui não é Rio de Janeiro, aqui não é Bahia, aqui não é Espírito Santo, enfim.
E é inaceitável que se perca um jogo em Jaraguá, que se perca um jogo em Chapecó e que tenha jogadores em Balneário curtindo o sol e colocando no seu Instagram e no seu Facebook. Aqui para Joinville isso não vale, aqui se trabalha. Pedir a eles para cuidarem com isso, porque o torcedor sabe. E aí eu recebo ligações de torcedores: ó, o seu jogador tem Balneário curtindo o sol, chegou 4h30 da manhã do Chapecó e nós torcedores estamos aqui trabalhando. Pedi a eles inclusive que se cuidem com isso, que aqui é uma cidade que se trabalha. Nós tivemos um atleta aqui em Joinville chamado Gilson, e que se ele entrasse numa lanchonete para pedir uma água tônica, acharam que era um copo de cachaça. E vocês lembram mesmo do Gilson, que passou por aqui. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, nesse aspecto, nós chamamos a atenção dos jogadores. Eu acho que eles têm a hora de folga deles, são pessoas normais, e que existem momentos que você pode usufruir da tua liberdade ou não. Eu fui cobrado, fui num restaurante após o jogo de Jaraguá, e fui cobrado por um garçom, né, me xingou. Então, por que o atleta não... Eu fiquei o final de semana em casa. Você tem que se preservar também, porque o atleta é um homem público e o torcedor, com toda a razão, vai cobrar. Está no papel dele, paga ingresso, paga mensalidade como associado. Então, são poucos casos, são situações de folgas normais dos jogadores, mas que a gente pede que se preservem, porque o momento não é de ir para sol, tomar praia, botar foto, colocar Instagram, Facebook, porque ninguém é bobo. O torcedor hoje é inteligente, o torcedor acessa as redes sociais e sabe do que acontece. E o presidente paga o pato por isso. Acabou sobre sair de treinador? Pode mudar, pode perguntar o que você quiser. Pode. O senhor já tem o nome do novo treinador? Tenho, desde... Vai anunciar? Mas claro que vou. Você acha que eu ia vir aqui para fazer o quê? Tô curioso. Eu estava com saudade de vocês, mas não tanta, né? Estamos aguardando. Você tá muito nervoso, Marcelo. Na realidade, esse treinador não retornou a Joinville por 2 vezes, por questões financeiras, né? Então, antes que todo mundo fique chutando, o treinador é o Arthurzinho. O Arthurzinho vem com o Toninho Oliveira, Toninho Camarão de auxiliar. Eles chegam hoje 22h30 em Curitiba, mandar buscá-los. E é muito importante que vocês perguntem para o Arthurzinho, pode ligar para ele, eu avisei há pouco que a imprensa deveria ligar para ele, até para evitar especulação, porque teve gente de vocês que me passou mensagem indicando treinador, então cada um tem um gosto diferente. Tem uma paixão diferente, tem uma amizade diferente, enfim. Eu fiz uma ligação só, e o primeiro treinador que eu liguei foi o Arthurzinho. Nossa conversa não demorou mais do que 3 minutos, não mais do que isso. Apenas ele conversou com o Toninho Oliveira, que vem como seu auxiliar, eles estavam no Crack de Catalão trabalhando. Eu convoquei vocês hoje aqui porque ele já marcou um trabalho amanhã para 2 turnos. E amanhã, com certeza, vocês vão entrevistar o Arthurzinho após o trabalho da manhã lá no CT. Então, não vai ter coletiva amanhã para a apresentação do Arthurzinho. Porque ele já avisou que vai ter trabalho em 2 turnos amanhã. E vocês vão ter que fazer entrevista com o Arthurzinho após os trabalhos lá da manhã ou à tarde. Por isso que eu estou trazendo o nome do novo treinador aqui para vocês. E que já coloque nos jornais, nas redes sociais, enfim. Acho que era a vontade do torcedor do Joinville, do associado do Joinville, de trazer um treinador que passou por aqui, teve uma passagem vitoriosa. Tivemos alguns pequenos problemas com o Arthurzinho aqui também. Se o Nereu tinha alguma restrição quanto ao Arthurzinho, eu estou falando para vocês hoje que a minha restrição quanto ao Arthurzinho foi de que, por 2 vezes em que nós negociamos com ele,
e que o Márcio Fogzang ele pediu para negociar a parte financeira, não teve acerto. E a última vez eu fiquei muito puto mesmo, porque eu achei que ele ia vir, o valor que nós tínhamos colocado, o alemão abriu a mão um pouquinho, ele pediu um valor que o clube não podia pagar, e ontem o acerto foi muito tranquilo. A nossa pretensão é que o Arthur permaneça aqui o ano inteiro, ele já vem acompanhando o grupo do Joinville, e enfim, trabalhar, é um treinador campeão brasileiro, então acho que ele recebe uma equipe pronta, como recebeu na Série C, apenas ele fez uma indicação que foi o Fabiano Silva, e sequer temos tempo aí para conversar sobre lateral direito, porque o prazo expira aí na segunda-feira e nós temos que correr atrás de um atleta já que nós temos apenas o Rodolfo aí na posição. Nereu, uma das questões que mais atrapalhou o acerto com o Arthurzinho foi a questão salarial. E essa questão foi equacionada dessa vez facilmente ou teve um pouco de dificuldade ainda? Dessa vez ele vem receber o que o clube pode pagar. Acho que as pessoas têm que ser... As pessoas, às vezes, elas se arrependem um pouco na vida de não terem dado... Às vezes eu digo que o sim é um descuido do não, ou vice-versa. E às vezes as pessoas aprendem um pouco. O Arthurzinho é um profissional que sempre continuou acompanhando as questões do Joinville. Ele conhece todo o time do Joinville. E se eu disser que ele estava errado naquele momento, eu acho que não estava errado. Ele havia conquistado um título da Série C, ele pediu uma valorização maior e ele negociou com a pessoa errada no momento, que era o Márcio, né? Então, e o Arthur vai vir. Eu só fiz uma proposta para o Arthur, fiz uma proposta para o auxiliar e uma para ele. E não houve qualquer questionamento. Ele me pediu uma coisa só, que em 30 dias de uma folga ele voltasse ao Rio, ele deixou algumas coisas pendentes para estar aqui amanhã de manhã trabalhando. Apenas isso e mais nada. E coloquei a questão do Paulo César Santos, que era o funcionário do clube, e em momento algum o Arthur fez qualquer questionamento. Então foi uma conversa muito rápida, podem ligar para ele, perguntar a ele, 2, 3 minutos nós acertamos a vinda do Arthurzinho. Ainda sobre ele, Nereu, se disse algumas vezes que alguns jogadores tinham problemas com o Arthurzinho, do grupo de 2011. Você não teme que esses jogadores, se é que eles estão aqui ainda, possam ter alguma reação contra, se eles ainda mantêm esses problemas com o Arthurzinho? Tem jogador no grupo, eu não estou nem preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado com essa questão, não traria o Arthurzinho de volta. E não teria mantido o Arthur se esse fosse o problema. Eu acho que o Joinville Esporte Clube Alto, ele é maior do que todo mundo. E se eu for aceitar e fazer a vontade de jogador, não há razão de eu ser presidente do clube. Então não estou nem preocupado com isso. E hoje nós vamos saber quem é quem dentro do Joinville. Eu acho que chegou o momento de jogar aberto. Se o problema era o Arthur, está solucionado. Se o problema vai ser o Arthurzinho, aí vocês vão saber quem é quem. Aqui se defendem às vezes, se defendem as pessoas, sem saber o que acontece efetivamente, né? Então acho que chegou o momento de colocar o Arthur para trabalhar e todo mundo vai ter que se enquadrar dentro de uma hierarquia do clube. Existe lá uma hierarquia dentro do clube e esperar o Arthur, eu tenho quase certeza que nós não vamos ter problema nenhum e as coisas têm que andar numa normalidade. Se eu tiver problema com o Arthurzinho e jogadores, aí vou ter que agir diferente. Com certeza não vai ser o comando que vai ser trocado. Eu acho que o Arthur está vindo aqui para ficar o ano inteiro. Se depender de mim, ele fica o ano inteiro. O ano inteiro. Ele tem competência e o time que nós temos no grupo hoje, ele tem competência, ele tem habilidade para levar essa equipe aí com tranquilidade até o final do ano. Se ele puder ficar aqui 2, 3 anos, não tem problema nenhum. O problema depois da Série C foi a premiação, tanto do Arthur com os jogadores. Chegou a conversar com ele sobre isso na hora da série? Eu acertei até a premiação com ele ontem já. Pelo título catarinense e pelo vice-campeonato que dá um direito à vaga Copa do Brasil. Sobre Série B não conversamos nada. Conversar por etapa, ele já estava trabalhando ontem à noite, vendo a tabela, vendo jogos, vendo logística de Copa do Brasil, que depois de Criciúma tem que viajar para o Espírito Santo, então
Enquanto vocês estavam lá tentando adivinhar os treinadores, nós já tínhamos acertado. Mas é assim que a coisa funciona, Gabriel. Então, tudo dentro de cada passo, com razão, com discernimento, com calma. Porque se eu fosse ouvir o desejo de cada um, estaria aqui hoje com 30 treinadores aqui.